Nós estamos de volta com mais informações aqui nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, porque agora é hora do Maurício Berinello participar conosco, porque tem o mercado de commodities nesta penúltima semana do mês de maio. Olá, Maurício, como vai? Tudo bem? Fala Braga, boa tarde, tudo bem? Espero que todos estejam bem também. Penúltima semana de maio. Vamos dar uma olhadinha primeiro para contextualizar como é que está o dólar e também a tela em tempo real para soja e milho no mercado internacional. Nesse momento, o dólar segue a R$ 4,95, deve fechar o dia pelo menos com queda nas negociações, é o que mostra o mercado que não deve reverter para um lado positivo, já que tem uma queda de 0,91%. Não sei que tenha uma hecatombe, por dizer assim, no mercado, para poder reverter essa situação, né? Quanto ao mercado em tempo real, vamos dar uma olhadinha também? A tela com a soja na Bolsa de Chicago, mostrando o julho a 13 dólares 40 e 25, alta de 33 centes por bushel. Agosto a 12 dólares 74, 26 centes de alta. Setembro a 12 dólares mais 9, 22 centes e 75. E o novembro a 11 dólares 96 e 25. Nós temos uma alta, Maurício, do julho de 33 centes e o novembro ainda abaixo dos 12 dólares por bushel, mas mesmo assim alta de 2 dígitos. Essa movimentação no mercado de Chicago é uma tendência, um repique de alta, parou de cair, agora vai apresentar variação positiva? Compradores voltaram ou não para o mercado? Quinta-feira com o João, salvo engano, dia 18, né, que a sinalização é de que a gente tinha compradores na área quase em todos os contratos, né? É importante lembrar que do ponto de vista de Chicago, o Braga, o contrato de julho, de agosto e de setembro são contratos considerados contratos menores, né? Então o que acontece? Como são considerados contratos menores, eles ainda que sejam relevantes no sentido do preço, o contrato que mais vale a partir de agora mesmo é o contrato de novembro, tá? É o contrato mais importante daqui para frente. Por que eu estou dizendo isso? O contrato de julho, ele é quase um contrato de ajuste para entrega, né? Porque como já é entre safra brasileira, os volumes nem são tão altos assim, né? Quer dizer, entre aspas, né? Porque hoje, por exemplo, o contrato de julho, ele negociou 8,8 bilhões de dólares, né? Mas o contrato de novembro já negociou 3,6. Pode parecer pouco, mas para um contrato que faltam 6 meses para chegar nele, né, ele já está negociando quase 4 bilhões de dólares por dia, né? Então eu tenho deixado os contratos do meio mais como referência média, mas eu estou muito de olho em novembro, porque de fato é o contrato mais importante a partir de agora. A informação relevante é, por enquanto, eu acho assim, dá para ser encarado como uma boa notícia, não exatamente como uma boa notícia, mas pelo menos como um alento, né, para o agricultor médio, no sentido de que aquela derrocada que começa no dia 8 de maio, o contrato de novembro, naquele momento, Braga, estava trabalhando a 12 dólares e 80 e ele caiu mais de $1, né? Foi para ter 11,70, né? Ali no dia 18, 19 ali, né? Então, 18. Então, o que eu acho que se traz de informação? Corrobora a tese que eu havia comentado na quinta-feira, que os compradores estão retornando ao mercado, mas por enquanto, e até nos próximos dias, e provavelmente nas próximas semanas, ainda não é claramente detectável se isso que aconteceu agora é o fundo, no sentido da mínima de fato, ou se é apenas um fundo. Nesse momento é um fundo, ou seja, finalmente o mercado parou de cair um pouco, né? A jaca parou de cair no chão. Mas por enquanto eu ainda estou um pouco reticente de, por assim dizer, cantar a pedra de que a soja parou de cair, Braga. Ou seja, não é o fundo, mas pode ser o fundo dessa penúltima semana, pelo menos pode ter parado de cair. Não dá para poder bater com certeza de que se haverá amanhã uma devolução de parte dos ganhos de hoje, ou se os preços vão permanecer, pelo menos com tendência de alta ou nesses patamares que foram atingidos hoje, né? É muito cedo também, não tem como atuar e fazer uma projeção nesse sentido, né, Maurício? Não, não dá, porque, especialmente por causa dessa questão do contrato brasileiro já basicamente ter acabado, né, Braga? A gente agora está com cerca de, segundo pelos dados, eu vou até, desculpa, eu estava dando uma olhada aqui, enquanto a gente conversa eu falo aqui, mas como a comercialização da soja no Brasil já está bastante adiantada, né, isso é uma informação importante, por mais que as pessoas achem
que o Brasil não vendeu quase soja. Na verdade, os dados mais aproximados, isso foi dados inclusive de sexta-feira, indicam que a safra 22-23 brasileira já está perto de 60%, quase ultrapassando 60% de totalmente comercializada. Portanto, existe pouca soja comparativamente ao que já foi comercializado por comercializar. E, portanto, a pressão de preços começa cada vez a diminuir. Portanto, se você tem, primeiro, a soja brasileira daqui uma semana para de entrar. Ou seja, não tem mais, basicamente todas as áreas que tinham que colher vão acabar a colheita, então não temos soja nova. A partir de agora, a única pressão é por escoamento mesmo dessa soja antes da entrada do milho, mais ou menos daqui uns 20 dias a um mês, quando realmente começa a entrar. Então, na minha opinião, isso vem corroborando um pouco a análise, Braga, que eu já venho falando há umas 3 semanas já, que, primeiro, o basis da soja, Braga, no último mês, já regrediu fortemente, o que em algumas praças chegou a estar perto de 4 dólares negativo o basis, a maioria dessas praças já voltou para 2,50 ou até 2 dólares negativo. Portanto, boa parte da queda que a gente enxergou na soja nessa última pernada, não integralmente, mas boa parte dela, já foi recomposta pelo basis, ou seja, a situação agora, como eu já comentei com o João, e essa é uma perspectiva pessoal minha, e é o que tem conduzido as minhas operações junto aos meus clientes, para quem não sabe, hoje eu atuo como consultor para mais de 4 milhões de sacas de soja e milho no Brasil. A perspectiva é que eu não espero, pelo menos por enquanto, sem nenhum fato novo, porque amanhã pode acontecer um fato novo, a hecatombe, como você mesmo comentou, que mude isso, mas na minha perspectiva mais pessoal, eu não acho que a soja tem muito mais espaço para cair. Ela pode cair no bushel, porque essa zonalidade de queda está no corpo dela agora aqui. Mas como o basis é normal que volte a partir de agora, eu acho que há muito pouca margem para oscilação na soja a partir de agora para baixo, Braga. A pergunta que o produtor se faz, e eu repasso para você, o que fazer nessa situação? Né? O dólar está em queda, hoje deu um respiro, a soja no mercado internacional. Tá, diante desse cenário, o que o produtor pode fazer? Dá tempo para fazer uma operação de proteção de preços ou já era isso só para a próxima safra? Ele pode travar preços com relação à moeda norte-americana, com relação ao dólar? O que ele deve fazer ou só observar? Qual que é a tua dica, né? Não conselho, porque conselho ninguém dá, né? Qual a tua dica nesse sentido? Então, eu comentei isso algumas vezes aqui, né, Braga? É muito ruim falar isso agora, até porque a gente avisou mesmo, durante meses atrás, que isso era uma oportunidade grande de preços lá para novembro, dezembro, janeiro, né? Mas nesse momento, eu sempre brinco não, essa é uma tática muito adequada. A gente sempre busca a proteção de preços para aquilo que está bom. O basis está horrível, melhor do que já esteve, mas ainda assim muito ruim. O bushel está basicamente nas mínimas. O dólar 4,95 nesse momento, vindo de 5,70. Portanto, não há muito o que se fazer nesse momento, sendo bastante sincero. A única hipótese nesse instante, Braga, que eu já comentei há mais de um mês com você, inclusive com você pessoalmente aqui, é que a única hipótese minimamente ou potencialmente viável era o cara segurar a venda no físico para aguardar uma melhoria do basis, né? Mas lembrando, protegendo contra a queda e carregando essa soja, obviamente, tentando pegar um preço melhor à frente. O problema é que, por exemplo, isso eu estou falando de lugares que não tem perda técnica grande, tá? Por mês que você deixa de vender, Braga, mais ou menos R$1,50 fica na mesa, por assim dizer. Na verdade, até um pouco mais do que isso, fica na mesa pela oportunidade do dinheiro que você podia colocar numa aplicação financeira. Então, se você tiver que segurar, por exemplo, até setembro, né, que é uma data que eu acho que passa a ser potencialmente viável, são 4 meses. Só isso dá R$6. Portanto, se daqui a 4 meses você vender por R$6 a mais, R$7 a mais, você igualou. Então, segurar 4 meses para empatar não é um bom jogo, porque o risco é alto. Então, o meu problema nesse momento é esse. Os riscos envolvidos em segurar isso, eu estou falando de áreas sem perda técnica. Porque se você tiver, por exemplo, no norte do Brasil, que você tem perda técnica por questões de clima, isso quase se torna inviável. Então, nesse momento, Braga, eu vou ser muito sincero, fica muito mais a lição, né? O exemplo para o agricultor médio, buscar capacitação e principalmente estratégias mais avançadas para conseguir fazer muito melhor em 2024 do que fez em 2023. Nesse momento mesmo, a briga, como eu tenho falado com alguns clientes meus, é nos centavos, é brigar às vezes por R$1 a mais por saca, R$2,
para tentar desovar isso o quanto antes. É também importante lembrar, e eu estou sendo muito sincero em dizer isso para as pessoas, porque agora, Braga, assim como quando foi nos R$ 200, muita gente falou dos 230, agora que a soja foi nos 12, já estão falando dos 10, falando dos 9, né? Ou seja, lá em cima ia disparar para o céu, e aqui é rumo ao inferno, né? O que eu posso dizer para o agricultor médio, especialmente para aquele que está mais propenso a ouvir gente que às vezes não é necessariamente bem gabaritada, é novamente tome muito cuidado com quem você vai ouvir a partir de agora, né? Porque, de novo, não sei para quanto a soja vai, não estou tentando praticar futurologia, mas é extremamente importante lembrar que ninguém divide seus boletos. Ninguém vai pagar seu boleto se tiver errada a análise dele. Por isso que eu não faço previsão para ninguém, porque eu não gosto de tendencionar ninguém. Mas nesse momento, especialmente, né, como dizem os antigos, na hora que você está caído no chão, é raro encontrar alguém que te ajude. Geralmente quem vai vir vem para pisar na sua cabeça. Então tome muito cuidado nesse momento agora para procurar limpar bem os seus ouvidos no sentido de determinar claramente quem são as pessoas que você vai ouvir. Porque no final das contas, a próxima safra vem aí, e é papel do agricultor não transferir a responsabilidade, que é somente dele, pela gestão de risco e da comercialização da sua soja. Maurício Bellinello, muito obrigado mais uma vez pela participação. Um abraço para você, até amanhã. Ou até Um a grande próxima. abraço, Braga. Até a próxima. Até mais. Bom, ficamos por aqui com essas informações, com o mercado de commodities. Lembrando que você que nos acompanha, prestigia diariamente todas essas informações, comentário Maurício Bellinello sobre soja, milho, mercado financeiro, está lá disponível nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, confira, curta e comente.